Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021 do Grupo Carrefour Brasil. Apresentando o time do Grupo Carrefour Brasil, temos aqui presentes o CEO da companhia, Stefano Macquarie, o CFO, Davi Murciano, e a diretora de Relações com Investidores, Natália Lacava. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco para quem precisa de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone Globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativa às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Carrefour Brasil, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Carrefour Brasil e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Informamos também que, caso tenhamos problemas técnicos nesta plataforma, continuaremos nosso call após um curto intervalo via telefone, nos números divulgados no site de Relações com Investidores da companhia, ri.grupocarrefourbrasil.com.br e no chat do Zoom. Agora, gostaria de passar a palavra para o CEO da companhia, Stefano Macquarie, para iniciarmos a nossa apresentação. Sr. Macquarie, pode prosseguir, por favor. Bom dia a todos e todas e obrigado por estarem mais uma vez conosco para a divulgação dos resultados do quarto trimestre e o ano todo de 2021. Antes de entrar nos números, primeiramente gostaria de dizer que eu enxergo três grandes pilares que norteiam a nossa estratégia: a expansão, a digitalização e a nossa responsabilidade como empresa perante nossos clientes, nossos funcionários e toda a sociedade brasileira. E para conseguir entregar o que queremos em cada deles, nós precisamos mudar nossa organização, torná-la mais ágil, mais simples e mais conectada. Por isso, encaro o tema da cultura como a base de tudo isso e adianto para vocês que essa tem sido uma temática extremamente relevante dentro da minha agenda. Agora, falando do ano de 2021, foi um ano de muitas conquistas em cada destes temas e quero dividir com vocês algumas delas. Na expansão, mantivemos ritmo acelerado e superamos 80 bilhões de reais de receita, com a abertura de 44 lojas Atacadão e 14 lojas Express, sendo 11 autônomas, o que nos garantiu como grupo aumentar nosso market share em 40 pontos no varejo alimentar brasileiro. Uma conquista relevante, pois o líder do setor tem vantagens competitivas importantes. Em janeiro, mantivemos a mesma tendência positiva de ganho de market share. Além disso, o nosso banco continua expandindo forte as atividades e o interessante aqui é que notamos gasto de 2 a 3 vezes maior no cliente omnicanal, aquele que compra ou usa todos nossos negócios, o atacadão, o varejo e o banco,
em comparação com aquele que compra em apenas um. Isso é dado importante quando pensamos em potencial. Por fim, uma excelente notícia quanto à aquisição do Grupo BIG. Estamos revisando para cima a expectativa de sinergias para 2025 em pelo menos 15%, uma vez que os trabalhos mais detalhados dos times avançarão e muitas oportunidades adicionais aparecerão. Com isso, chegamos no mínimo em 2 bilhões de reais em 2025. Na frente da digitalização, estamos caminhando forte e nosso e-commerce alimentar multiplicou por 6,5 em 2 anos. Isso reforça o poder que nossos ativos têm, em especial o Atacadão, que tem focado na digitalização do mercado B2B e tem avançado rapidamente, também com novos clientes. Ficamos de olho todos os novos clientes possíveis para o Atacadão. Já ultrapassamos os 3 bi de reais em GMV e o segmento alimentar já representa quase 50% desse total no trimestre e quase 40% no ano. Avanço enorme. Avançamos também no modelo Picking in Store, que garante uma redução no tempo de entrega e pedidos completos no varejo. Já fizemos rollouts em 57 lojas hipermercados e os resultados recentes mostrarão que as vendas, os tickets e os clientes mais do dobrarão, sendo 40% de clientes novos. Até o final de fevereiro de 2022, teremos o Picking in Store implantado em todos os nossos hipermercados. Por fim, aumentamos o rácio de aquisição digital no nosso banco durante o ano todo, em comparação a 2020, até próximo de 1/3 dos novos clientes. Em relação à nossa responsabilidade como empresa perante nossos clientes, nossos colaboradores e toda a sociedade brasileira, as conquistas não foram menores. Congelamos preços da marca própria durante 3 meses para defender o poder de compra dos nossos clientes. Na agenda de diversidade, trouxemos 2 novas mulheres com extensa experiência para ocupar posições de alta gestão nas áreas de gestão de recursos humanos, a nossa Kátia, e de comunicação, a nossa Gina. Abrimos nossa primeira loja com energia renovável e potência para ser 100% autônoma. Todas as aberturas daqui para frente já estão vindo nesse novo modelo. E, por fim, criamos programas e processos internos para dar mais oportunidades aos negros. E estamos investindo 115 milhões de reais em ações de combate ao racismo, incluindo uma grande parte em educação, dos maiores investimentos já feitos pela iniciativa privada no país. Estou muito satisfeito com as conquistas e agradeço fortemente aos quase 100.000 colaboradores que fizeram isso acontecer durante o ano 2021 todo. Temos muito a construir e a transformar no nosso negócio e a jornada está apenas começando. Com isso, passo agora a palavra ao David para falar sobre os dados financeiros. Obrigado, Stéphane, e bom dia a todas e todos. Vocês já tiveram a oportunidade de ver nossos resultados financeiros no release que publicamos ontem, então vou passar rapidamente pelos números do trimestre e do ano, começando pelo slide 8, com a performance de vendas do quarto trimestre. Nossas vendas brutas no quarto TRI atingirão 22,8 bilhões, aumento de 29% em 2 anos, puxado principalmente pela aceleração no ritmo de expansão do Atacadão, que nesse ano, conforme prometido, abriu 44 novas lojas e do like-for-like, que em 2 anos cresceu 15%. Como resultados, tivemos ganho de 0,4 pontos percentuais do market share no ano no consolidado do grupo. Em janeiro, mantivemos a mesma tendência de aumento do share em consolidado. O resultado do like-for-like do quarto TRI foi desafiador, porém pontual.
Importante dividir com vocês que revertemos essa tendência com a implementação de diversas estratégias comerciais com fornecedores e clientes e forte esforços de gestão. Além disso, vemos o cenário de inflação alimentar e desemprego pouco mais soft e uma base de comparação mais normalizada. Com tudo isso, entramos em 2022 muito melhores com like-for-like acumulado até meados de fevereiro, já positivo em mid-single digits aproximadamente. Agora, no slide 9, vemos que a tendência no ano foi de vendas consistente. Encerramos 2021 com vendas brutas totais de 81 bi, aumento de 9% ano contra ano e 30% em 2 anos. O crescimento do like-for-like do ano ficou positivo em 1% e em 2 anos o crescimento do like-for-like foi de 19%, resultado da resiliência de nossos negócios. E vale lembrar que atingimos o guidance fornecidos de vendas brutas do atacadão, reflexo de nossa capacidade de execução. No slide 10, destaco o EBITDA do trimestre, que apresentou mais recorde de 1,8 bi, o que representa crescimento de 20% versus 2019, e reflexo da nossa estratégia assertiva e do nosso poderoso ecossistema. Vamos detalhar a performance de cada unidade de negócio nos próximos slides. Passando para o slide 11, mesmo com uma base desafiadora de 2020, no ano fechado entregamos crescimentos e atingimos 5,7 bilhões do EBITDA, em aumento de 20% em 2 anos. Aqui, gostaria de destacar o gráfico do lado direito do slide, onde vemos que por mais que o ano de 2021 tenha sido desafiador para nossos negócios, especialmente no segmento do varejo, o margem EBITDA apresentou ligeiro aumento em relação a 2019, atingindo 5,6% no ano. No atacadão, a margem se manteve nos mesmos patamares de 2019, ao redor de 7,3%, mesmo com aceleração no ritmo de expansão. No slide 12, destaco a manutenção da eficiência operacional que nos possibilitou acelerar a expansão e investir em competitividade. Dessa forma, os investimentos em competitividade levarão a uma queda de margem bruta em 2 anos, tanto na comparação do quarto TRI quanto no ano fechado. Atingimos 20,6% da margem bruta no quarto TRI 21, com SG&A melhorando para 12,2%. No ano mesmo, a lógica se aplica. Praticamente toda a redução da margem bruta foi compensada pelos ganhos de eficiência no SG&A, que atingirão apenas 12,5% na receita versus 14% em 2019, e reforçam o foco do grupo de trabalhar na redução das estruturas administrativas e prol da competitividade. A redução de SG&A como percentual da receita líquida do período em 2 anos também se deve à aceleração da expansão. Estamos confiantes que é otimista que com a aprovação da transação com o Grupo BIG teremos ainda mais oportunidades de investir os ganhos de eficiência de volta no negócio e em prol cliente. Com o resultado que comentei nos slides anteriores, aqui no slide 13, gostaria de destacar forte lucro líquido e conversão em caixa anual. Tivemos aumento de 25% no lucro líquido em 2 anos, e o sólido desempenho das operações e boa gestão do capital de giro impulsionarão a geração de caixa. O caixa livre gerado pelas operações em 2021 aumentou 14,3% no ano contra ano, e o fluxo de caixa livre mais que dobrou em 2 anos. Bom resultado, especialmente dado o cenário macro que vivemos. No slide 14, vou falar pouco sobre o endividamento. Mantivemos o nosso endividamento em níveis suaves e a nossa capacidade de geração de caixa nos garante boas fontes de financiamentos. Terminamos o ano com apenas 0,43 vezes de dívida líquida por EBITDA, e a média do ano ficou em 1,03 vezes dívida líquida por EBITDA. Temos linhas de crédito já garantidas para o refinanciamento sazonal que geralmente fazemos em janeiro, a custo competitivo de 12% ao ano. Em janeiro, tivemos aproximadamente 3,5 bilhões entre emissões e pagamentos.
Nossa liquidez é alta e ainda temos disponível para resgate 1,8 bilhões da linha intercompany, além de uma linha garantidora para pagamento do BIG, o que nos traz bastante conforto com relação à liquidez do grupo. Essas linhas não alimentam a possibilidade de acessarmos a mercado local para garantir o menor custo para a companhia. Fazemos uma conta pro forma usando todos os números médios de 2021 e apenas somando a necessidade de caixa para pagamento do BIG, nosso net debt por EBITDA ratio não passa de 2 vezes, o que nos deixa bastante tranquilos. Agora vou comentar sobre os resultados semestrais das unidades de negócios, começando pelo Atacadão no slide 16. Por mais um ano, cumprimos com as expectativas de aperturas de novas lojas, abrindo 44 novas lojas, sendo 22 conversão do macro e 22 aperturas orgânicas, e 3 atacado de entregas. Encerramos 2021 com a incrível marca de 250 lojas de autoservicios e 33 atacado de entregas. Também continuamos evoluindo em nossa estratégia digital e já temos 121 lojas com vendas digitais para o B2C e 33 focadas em B2B. Reforço que para 2022, nosso ritmo de expansão orgânico dos últimos anos será mantido. Passando para o slide 17, as vendas brutas do Atacadão no quarto tri 21 atingiram 16,7 bi. Mesmo com o já esperado like-for-like negativo no trimestre, fruto da maior base de comparação de 2020, lembrando que nos quarto tri 20 crescemos 27% em like-for-like. Nosso conhecimento do mercado e a aceleração da expansão nos permitiu crescimento total de 7% ano contra ano no quarto tri 21 e 41% em 2 anos. Além disso, em janeiro, já revertemos esta tendência negativa e até meados de fevereiro estamos positivo, em torno a mid-single digit. Gostaria de destacar também o canal digital que vem ganhando cada vez mais relevância e representou 2% das vendas totais do Atacadão no quarto tri 21. Para finalizar os comentários sobre o Atacadão, no slide 18. Assim como observado no terceiro tri, novamente no quarto tri enfrentamos um ambiente de alta inflação e menor elasticidade do consumidor em relação aos preços. Diante desse cenário, realizamos compras oportunísticas e conseguimos novamente um posicionamento de preço competitivo, crescimento de receita e altos níveis de rentabilidade. A margem bruta atingiu novamente o elevado nível de 15,5%. O SG&A como percentual das vendas apresentou um aumento no ano contra ano devido à aceleração do ritmo de expansão e, porém, se manteve estável sequencialmente. Tudo isso resultou em um trimestre de EBITDA recorde de 1,2 bilhões de reais, aumento de 12% ano contra ano, com margem de 7,9%, superando os níveis de 2020. No ano, fechamos um crescimento de 41% comparando a 2019. No slide 20, vou comentar sobre o varejo. Continuamos cada vez mais colocando o cliente no centro de nossas decisões. E como resultados obtivemos um NPS recorde no supermercado no trimestre. Abrimos 14 lojas express, sendo 11 autônomas, que apresentarão primeiros resultados animadores. O Picking in-Store sigue evoluindo e já está disponível em 57 lojas, nos permitindo uma entrega mais rápida ao cliente, com preços igual aos das lojas, e já observamos uma melhora no percentual de pedidos completos. E, por fim, comprometido com nossos clientes, como já mencionado no início do call, congelamos os preços de produtos de marca própria, de novembro de 21 até janeiro de 22. A penetração desses produtos das vendas do quarto tri atingirá o nível recorde de 19,4%, demonstrando novamente a relevância de nosso papel na sociedade, especialmente em ambiente inflacionário, volátil e desafiador que impacta o poder de compras dos brasileiros.
Passando para o slide 21, as vendas totais do varejo tiveram uma queda no trimestre versus o mesmo período do ano anterior e crescerão 5% em 2 anos, marcando a continuação das tendências observadas ao longo de 2021. O trimestre foi marcado pela resiliência do segmento alimentar, que voltou a apresentar like-for-like positivo de 1,4%. Na comparação de 2 anos, o like-for-like do segmento alimentar foi de 15,7%. O segmento não alimentar continua sendo impactado pela uma base de comparação muito desafiadora e também pela deterioração do mercado econômico já mencionada. No slide 22, vemos que mesmo com a pressão do segmento não alimentar, nos últimos anos, fomos capazes de manter a eficiência operacional. A margem bruta apresentou uma ligeira queda em comparação a 2019, basicamente impactado pelo novo programa de fidelidade e pelo já esperado trade-down dos consumidores em meio a um ambiente desafiador atual, razão pela qual investimos no congelamento do preço de nossas marcas próprias. O SG&A como percentual das vendas líquida apresentou ligeiro aumento de 0,1 ponto percentuais em comparação ao quarto tri 19. É importante lembrar que ainda temos despesas adicionais relacionadas ao Covid-19. E, por fim, o EBITDA atingiu 286 milhões, com uma margem de 5,2%. No slide 24, vemos que o canal digital continua ganhando espaço, principalmente no atacadão. Dessa forma, o GMV alimentar representou 47% do GMV total no quarto tri, crescendo 6,5 vezes em 2 anos. O segmento não alimentar, assim como vimos no varejo físico, também tem um ano desafiador no canal digital. Além da forte base de comparação de 2020, o cenário macro deteriorando contribuiu à queda das vendas nesse segmento. Entretanto, em 2022, continuaremos focados em nossas estratégias de digitalização, evoluindo no canal digital e fortalecendo nossas parcerias. No slide 26, vamos a falar do Banco Carrefour, que no quarto tri apresentou crescimentos de faturamento de 15% e continua aumentando a diversificação, com visto pelo aumento de 46% em outros produtos. Além disso, mais uma vez, vemos a relevância do nosso cartão de carteira de nossos clientes, com o faturamento off-us mantendo a forte tendência e crescendo 20,4% no ano contra ano. As iniciativas digitais continuam a todo vapor no banco e 100% das lojas do Atacadão já oferecem as maquininhas APAG e a conta digital. Passando para o slide 27, a sazonalidade e o cenário macro ditarão o ritmo do quarto tri. A receita apresentou um crescimento de 39% no ano contra ano, favorecida pela sazonalidade usual do último trimestre do ano, mas também reflexo da maior propensão a empréstimos dos clientes diante de um ambiente macro difícil. Os índices de inadimplência over 30 e over 90 continuarão aumentando após o processo natural de envelhecimento observado desde o final de 2020. Porém, siguen sob controle. O índice de eficiência, que mede a eficiência na gestão de despensa do banco, atingiu 30,8% no trimestre, nível recorde desde o IPO do grupo, mostrando novamente os benefícios de uma estrutura enxuta. E, por fim, no slide 28, destaco o EBITDA no trimestre, que voltou para níveis pré-pandemia e atingiu 351 milhões, um aumento de 32% versus o quarto tri 19. O lucro líquido também voltou para os patamares históricos, atingindo 193 milhões no tri, mesmo com o aumento da alíquota de imposto de renda. No slide 30, falando um pouco sobre o Grupo BIG. Como vocês sabem, um passo importante foi dado com a recomendação de compra da superintendência sendo anunciado e com o apontamento de 11 lojas com algum risco de concentração. Próximo passo no cronograma é o tribunal analisar e dar seu parecer. Enquanto isso, a companhia, sob a gestão do Advent, continua entregando os planos de negócio
e ao longo de 2021 já promoveu mudanças importantes no portfólio. Foram 21 hipermercados convertidos em Maxi ou Sams. O parque de lojas agora está composto em 63 atacarejos, 43 Sam's Club, 86 hipermercados, 196 super ou lojas de proximidade. No nosso lado, os times continuam o trabalho intenso do planejamento das ações e já enxergamos a menos 15% de upside nos números de sinergia anunciados, que nos levam a acreditar em pelo menos 2 bi de sinergias em 2025. Estamos confiantes no processo trabalhando para atender todos os requerimentos do órgão regulador. E com isso, concluo a apresentação e retorno a palavra para Stefan para concluir. Muito obrigado, David. Para concluir, queria apenas reforçar a nossa prioridade de fazer do Grupo Carrefour Brasil uma empresa mais ágil, mais digital e mais responsável, tomando decisões que olhem para o retorno de longo prazo. Estamos atentos, obviamente, aos movimentos no setor de hipermercados e estruturando análises para maximizar o retorno de nosso portfólio. Além disso, estou seguro de que em 2022 estaremos em outro patamar do ponto de vista competitivo, tanto sendo pela presença física como pela diversidade de modelos, o que nos trará oportunidades de melhorar preço ao consumidor e reduzir nossas estruturas administrativas. Vamos trabalhar incansavelmente para continuar sendo o maior varejista alimentar no Brasil, muito perto dos nossos clientes e cruzar as fronteiras da nossa presença física. Em janeiro, em fevereiro, também já vemos tendências positivas de crescimento e estou seguro de que 2022 será um ano de transformação e confirmação da liderança no varejo físico e digital alimentar. O caminho está certo, a energia dos times está bem forte. Além disso, temos ao nosso lado grandes apoios. O Abílio Diniz, dos maiores empreendedores do país, com uma experiência longa e ampla, incansável do nosso negócio atlético. E também o Grupo Global lá na França, liderado por Alexandre Bompard, com times de muito alto nível, especialmente na frente do digital, para nos apoiar em qualquer momento. A nossa mesa está cheia de talentos internamente e pelos nossos donos. Todos bem entusiasmados por o que vamos construir juntos. Muito obrigado. Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Vamos à nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta vem do Thiago Macruz, analista sell-side do Itaú BBA. Por favor, Thiago, pode prosseguir. Oi, pessoal, vocês me escutam? Escutam. Vamos lá, eu vou fazer a pergunta aqui. Na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre rentabilidade da companhia, né? De um lado, a gente ficou super surpreso com um resultado muito melhor que a nossa expectativa do lado do Atacadão. Vocês mencionam que foram oportunistas no final do ano em algumas compras que foram muito bem sucedidas. Do outro lado, a parte de varejo continua sofrendo, a gente continua tendo uma queda relevante. Eu queria entender o que pensar dessas duas divisões aí para os próximos passos. Será que o varejo chegou na rentabilidade limítrofe? De agora em diante a gente pode ter uma estabilidade? E o Atacadão, é possível manter esse tipo de rentabilidade nessa operação? E a minha segunda pergunta, eu entendo que todo processo de M&A é desafiador, o período de aprovação do antitrust é longo, e via de regra, quando a companhia chega, ela chega um pouco diferente do que o comprador imaginava.
Como é que vocês estão lidando com esse risco dentro da empresa? Obrigado, são minhas duas perguntas. Bom dia, Thiago. Para a pergunta sobre a rentabilidade, sim, tivemos uma rentabilidade alta para o atacarejo, para Atacadão, mas sabemos que é um contexto um pouco particular. Sim, com a inflação, e como falamos, Atacadão é capaz de melhorar muito mais sua rentabilidade graças a compras oportunísticas. Mas você já sabe que o modelo do Atacadão é um modelo do volume, um modelo no qual nós estamos invertindo para o cliente. O patamar da rentabilidade do Atacadão tem que ficar aos níveis históricos. Já você conhece, 7%, 7,5%. Esse é o nível normal da rentabilidade do Atacadão. Depois temos nos impactos de expansão, nos impactos agora da inflação, mas o patamar tradicional, histórico, tem que ficar aí entre 7% e 7,5%, porque é volume de crescimento, é um negócio de crescimento bem forte e vamos a manter essa estratégia de ganância do market share. Para o varejo, o nível de rentabilidade do varejo está voltando ao nível, quando você vê a rentabilidade do varejo no ano fechado, estamos voltando ao nível da rentabilidade de 2019. E o modelo do varejo, um modelo, em nosso caso, é um modelo rentável, um modelo que tem uma rentabilidade satisfatória, alimenta o nosso ecossistema, alimenta o banco, alimenta a base de dados, alimenta nosso conhecimento dos clientes e tem outras rentabilidades, fontes de rentabilidade que você não vê aqui nesse número. Mas a evolução da rentabilidade do varejo é boa. Depois temos que seguir investindo para crescimento do digital e para crescimentos de nossas atividades, que sejam lojas express, que sejam lojas autônomas. Vamos a seguir investindo para o crescimento do setor do varejo. Com o processo do M&A, é um processo que agora estamos 100% dedicados no processo de integração do Grupo BIG. Como você viu, temos boas expectativas, seguimos falando com o CADE, com boas discussões bem construtivas, estamos confiantes. O time aqui está trabalhando para melhorar o nível dos sinergias, já identificamos novas sinergias mais altas, e isso nos dá muitas expectativas. E depois já veremos a curto prazo se temos mais oportunidades de fazer consolidação no setor. Mas, Stefano, não sei se você quer completar. Somente somar comentário sobre o current trading do BIG. Temos contractualmente uma segurança que eles estão fazendo o maior possível para manter a saúde da companhia, da empresa. O Advent não é empreendedor que não é capaz de manter a situação de uma empresa deste tamanho. Fizeram muito desde a aquisição deles do grupo BIG. Fizeram um investimento, vimos isso nas mudanças de formatos que parecem muito bons nos últimos meses. Então, somos bem confiantes que vamos receber uma empresa bem ordenada, como fizeram nos últimos meses e anos. Perfeito, pessoal. Agradeço pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem do Thiago Suidich, analista buy-side da XP. Thiago, iremos abrir o seu áudio para que você possa fazer sua pergunta. Por favor, Thiago, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta aqui. Do lado da XP, a gente tem basicamente aqui 3 perguntas. Eu primeiro queria abordar um pouco também do Grupo BIG aqui.
falando um pouco das sinergias, né, que vocês, enfim, reajustaram aí para cima, a gente viu isso como bastante positivo, mas se a gente pudesse pegar uma cor com vocês, de quais foram realmente as principais áreas aqui responsáveis por esse aumento de sinergia, né, então entrar um pouquinho mais no detalhe sobre isso, e ainda sobre as 11 lojas, né, que a gente viu aqui a notícia de vocês falando sobre potenciais remédios aqui do CAD, né? A gente queria entender também se vocês podem abrir um pouco sobre quais regiões esperar esses remédios aqui, bandeira, enfim, o que vocês conseguirem abrir para a gente, seria legal. E aí um último ponto aqui, vocês já comentaram também sobre, né, uma boa performance aí do formato, né, justamente no same-store sales aí até meados de fevereiro positivo, né, em mid-single digits aqui. Que eu queria perguntar o que vocês têm visto aqui de perspectiva de inflação para 2022, né? Então, eventualmente, o que a gente pode esperar daqui para frente, né? Um pouco na linha também da pergunta do Macruz. E, por último, aqui, se vocês conseguissem também dar um pouquinho de cor para a gente sobre a marca própria, né? Que chamou a nossa atenção aqui para o lado positivo também. Vocês tiveram uma penetração bastante grande, né? Justamente por esse ponto que vocês colocaram aí bastante assertivamente do congelamento de preços, né, da marca Carrefour. Então, eu queria entender também o que vocês estão pensando para frente de estratégia dentro dessa oportunidade aqui de trabalhar aí com a marca própria como, enfim, como uma alavanca aí para poder mitigar um pouco dessa pressão de poder de compra aqui dos consumidores. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Tiago, pelas muitas perguntas. Sobre as sinergias do BIG, como a interação do BIG, o que podemos dizer são dois pontos. Já as conversões de lojas que eles fizeram nos dá uma oportunidade maior de crescer nesses formatos, mais lojas do Sam's Club, mais lojas do formato atacarejo. Além disso, tivemos como a aquisição das lojas de Macro, falamos sobre isso a última vez e esta vez também. Temos agora saber integrar e fortalecer essas lojas. Tivemos uma aceleração nas vendas e na rentabilidade dessas lojas maior que o que pensamos. Então, trouxemos também essa experiência na captura de sinergias que queremos fazer no grupo BIG, como a integração do grupo BIG. Sobre as lojas que poderíamos vender, parece que sejam mais lojas do formato hipermercado. Em termos de regiões, talvez algumas cidades mais do Nordeste e do Sul, onde o grupo BIG está bem implementado. E sobre o tema da inflação e da marca própria agora, e depois vou dar a palavra a David para complementar. A inflação, o que vemos é a força das decisões do Banco Central, como a taxa de juros aumentando muito e rapidamente para fazer baixar esta inflação no país. Estão dizendo que a partir de abril, maio deste ano, como uma taxa de juros até 12%, a inflação no país vai baixar. Já na frente dos produtos alimentares, vemos uma inflação mais controlada. Algo mais controlado este ano devido à política do Banco Central. Depois, a marca própria é uma parte importante da estratégia do Grupo Global Carrefour no mundo. Com 19%, temos ainda possibilidade de crescer, ir até mais de 20%. Cada vez vemos em todos os países do grupo que podemos ir passo mais adelante e ter uma diferença em termos de preços, em termos de qualidade, como estes produtos específicos. David, se você quiser dizer. Sí, no, eso, Stefano, obrigado. Solo para decir efectivamente que en los últimos meses do ano 2021 y ahora al principio do ano 2022 vemos que el nivel de inflación en alimentar está decelerando un poco. A presión, o trabalho que está sendo feito, na evolução do Selic,
ajuda também o nível da inflação. E vemos uma melhora bastante significativa na evolução dos preços. Sigue sendo uma inflação forte, sigue impactando muito as categorias do básica do cliente, afetando os volumes, especialmente no atacadão. Mas quando vemos a evolução nossa nos primeiros meses do ano, somos bastante confiantes de que as coisas vão melhorar neste ano. E o modelo atacadão é modelo que aproveita também, como falamos, da situação da inflação. Em ambas situações, estamos confiantes com a evolução de 2022. Perfeito, obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do Felipe Reboredo, do analista sell-side do Citibank. Por favor, Felipe, iremos abrir o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Felipe, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Aqui do Citi tem uma pergunta rápida, assim, a gente está vendo um movimento assim, de aceleração do digital, né, principalmente no atacadão, mas uma desaceleração esperada por um lado, mas mais agressiva principalmente no 1P em termos de varejo. Se vocês pudessem explorar mais um pouco qual é a ideia do digital, principalmente para o varejo em 2022, agradeceria. Obrigado. Vou começar no varejo. Estamos, como dissemos, no rollout do Picking Store nos hipers, mas não somente nos hipers, mas também nos express. Estamos vindo também analisando a oportunidade de fazer isso com as nossas drogarias. Então, temos em frente desenvolvimento forte das possibilidades que vamos oferecer aos nossos clientes. E o primeiro trabalho que temos que fazer é assegurar aos nossos clientes serviço incrível, ótimo, com pedidos completos, com entrega no horário e tudo isso. Então, é o primeiro frente que temos que trabalhar para assegurar que depois vamos ganhar ainda mais clientes como este nível de serviço. Então, o crescimento global do varejo alimentar no e-commerce, temos em frente uma oportunidade enorme com este trabalho de detalhe para ter serviço incrível pelos clientes. Estamos fazendo, quer dizer, a mesma coisa no atacadão, mais no lado B2B, para crescer rapidamente e ter o mercado do e-commerce alimentar no atacarejo conosco. David? Sim, para complementar a resposta do Stefan, e também o que temos que trabalhar muito mais, e estamos com novos projetos aí, é a sinergia entre os formatos, especialmente a contribuição dos serviços financeiros do Banco Carrefour, o desenvolvimento do e-commerce no varejo para o não alimentar. Uma oportunidade enorme também aí de seguir propondo a nossos clientes todos os serviços financeiros do banco para seguir crescendo no modelo do e-commerce no alimentar de maneira sustentável e com profitabilidade forte, também graças a esses negócios do banco. E a contribuição do atacadão, estamos trabalhando com novos clientes, com novos incumbents que estão entrando no mercado, e a força do atacadão, a força do modelo atacadão como líder empresa, como líder no país, nos dá uma força de atratividade também para ser parceiro importante para esses novos entrantes. E o mundo digital está em uma mudança muito forte, mas nossos modelos estão preparados para acompanhar essa mudança e liderar essa mudança do digital no B2B, especialmente no B2B. Muito obrigado, pessoal.
A nossa próxima pergunta vem do Nicolas Larrain, analista sell-side do banco JP Morgan. Nicolas, estamos abrindo seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, Nicolas, pode prosseguir. Obrigado, pessoal, por pegar minha pergunta. Ainda falando do Grupo BIG, vocês poderiam dar um pouco de cor sobre quanto seria o CAPEX de transformação das lojas de BIG, uma vez que a aquisição estiver 100% aprovada? Obrigado. Sí, bom dia, Nicolás. Estamos a um nível do patamar, a primeira estimação era dos 600 milhões, mas agora temos que seguir trabalhando esse número com o nível do remédio. Como já falamos, o nível de remédio tem que ser diferente, não vai ser exatamente o número que tivemos quando fizemos a aquisição. Então, vamos ajustar em função da conclusão do CAD e em função do nível de lojas que temos que convertir. Não podemos ainda comunicar o número definitivo porque estamos aguardando a decisão do CAD para o número de loja definitivo. Mas posso voltar a comunicar a você, lembrar o número que comunicamos no momento da aquisição, que era de 600 milhões, e será um pouco mais alto em função do número de loja que vamos a manter conosco, que será mais alto. Mas não temos nenhuma surpresa negativa. O nível do CAPEX por loja está mais ou menos ao mesmo nível que esperamos. E a diferença vai ser em função dos números de lojas que vão a ficar conosco. Entendi. Obrigado, David. A nossa próxima pergunta vem do Ruben Couto, analista sell-side do Santander. Ruben, iremos abrir o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, Ruben, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Queria voltar rapidinho no BIG. Vocês podem comentar um pouco de como foi a performance ao longo de 21, pelo menos quanto de faturamento que fechou o ano, patamar de margem, alguma coisa que a gente consiga entender melhor esse ponto de partida. E também vocês mostram ali 21 fechamentos de BIG, né, abertura de 14, Maxi e 8 Sam's Club, foi tudo convertido isso daqui ou teve algum fechamento desse número? Vocês podem falar um pouco mais de detalhes sobre o BIG, por favor? Obrigado. Sim, bom dia, Ruben. Aqui, como você já sabe, o BIG ainda é um competidor. Estamos esperando a conclusão do CAD. É uma decisão deles de comunicar suas vendas. Eu não posso falar para o grupo BIG, mas posso comentar sobre o que veio como grupo Carrefour Brasil. E não vemos uma queda de vendas muito forte. O que vemos como outros competidores é que o mercado, nós temos um crescimento de nossa market share e eles estão também na evolução como a evolução do mercado. Mas não posso comunicar os números do BIG ainda porque eu não faço parte do Clean Team e não tenho acesso para comunicar essa informação. Mas não temos nenhuma alarma, nenhuma alerta do nível das vendas do grupo BIG. E das conversões de lojas, o feedback é positivo, mas aí também não posso compartilhar ainda nenhum número, mas o feedback é positivo. Entendi. Com crescimentos satisfatórios. Mas então todas essas aberturas de Maxi e Sam's Club foram todas conversões? Conversões. Havia uma ou duas aperturas. Uma apertura e o resto são conversão de lojas do BIG a Maxi ou do BIG a Sam's.
Perfeito, claro. E só uma outra aqui, só para eu ver se eu entendi direito. Quando vocês estavam comentando sobre tendência de inflação, melhoram, imaginam, né, um ano de 2022 normalizando, mas pensando em performance de venda, tanto do atacadão quanto do varejo, esse início de ano, ele segue um ritmo parecido com o que rodou o crescimento de venda do quarto tri, ou vocês já estão vendo alguma aceleração? A pergunta aqui é basicamente, same-store sales negativo ainda é uma realidade para o primeiro trimestre? Não, não, não. É o que falamos. Para, em nosso caso, as vendas estão sendo boas no mês de janeiro e no mês de fevereiro. Uhum. Nós temos crescimento same-store sales positiva, mid-single digit positivo, tanto para o varejo como para o atacadão, varejo food, e para o atacadão em global. Temos uma evolução bem boa no janeiro e nos primeiros dias do fevereiro. Estamos muito satisfeitos. Temos a market share também do mês de janeiro, a nível total, Grupo Carrefour Brasil, temos um crescimento também do market share. Entendo que o mercado é difícil, entendo que os números do mercado é difícil, mas para nós, não, para nós estamos bem satisfeitos com crescimentos. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. E que confirma que a situação do quarto tri foi bem pontual, foi muito pontual, foi devido ao histórico, como já falamos, mas 27 o ano passado. Sim. E o quarto tri para Atacadão foi um momento pontual, um efeito técnico do ano passado, mas o fundamental do Atacadão é forte e estamos mantendo a estratégia do melhor preço para o cliente, do melhor eficiência do custo, invertir todo para o cliente, e isso é muito positivo a largo prazo e nos dá crescimento para o total Grupo Carrefour Brasil. Excelente, obrigado. De nada. A nossa próxima pergunta vem da Irma Sgars, analista sell-side do Goldman Sachs. Irma, iremos abrir seu microfone para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Irma, pode prosseguir. Olá, bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. Poderiam comentar como deveríamos pensar sobre a rentabilidade do banco em 2022? Eu entendo que, mesmo com alta na taxa de juros, vocês tendem a talvez não repassar tudo do aumento e de qualquer forma tem outras linhas talvez um pouco mais importantes dentro do P&L do banco. Então, se puderem talvez falar também sobre os NPLs e o que vocês esperam para 2022, dado a situação econômica, dado a aging, dado o mix, efeitos mix. E neste sentido ainda sobre os NPLs, eu queria entender se tem alguma diferença material entre o perfil de risco entre o cartão Carrefour e o cartão Atacadão. Obrigada. Obrigado. Sobre a tendência do banco, sim, naturalmente a situação macroeconômica é complicada e também tem repercussão sobre o nível do risco do banco. Então, você aqui viu a evolução do inadimplência de over 30, over 90, e essa tendência vai seguir assim, essa é uma tendência natural. Mas também os times do banco já têm novas ferramentas de controle do risco que nos permite ser bastante tranquilo com essa evolução para manter o nível de profitabilidade e melhorar esse nível de profitabilidade mesmo com um entorno complicado. A crise do Covid nós sacamos muitos aprendizagens da crise do Covid e melhoramos muito nossa capacidade de analisar e de fazer a recovery, a recuperação das dívidas do cliente. Então, a situação vai ficar assim, é nossa estimação de que a tendência que temos vai seguir assim, até que, além do contexto econômico, mas temos confiança para a futuro de manter esse nível de profitabilidade. Enquanto a nível do perfil do cliente do Atacadão e do varejo,
Sim, tem uma pequena diferença, mas não é significativa. O cliente do atacadão tem um nível de risco um pouco maior, mas dado por o perfil do cliente, o perfil do cliente do varejo é diferente do perfil do cliente do atacadão, e então sim, temos uma pequena diferença, mas não é muito significativa. Tá bom, perfeito, muito obrigada. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta vem do Felipe Casimiro, analista sell-side da HSBC. Felipe, iremos abrir o seu áudio para que você possa fazer sua pergunta. Por favor, Felipe, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Me escutam? Acho que sim, né? Beleza. Então, no digital, eu queria fazer um follow-up no digital na parte do atacadão, né, do cash and carry. Se vocês pudessem passar um pouco mais de detalhe de como funciona a operação hoje no cash and carry, como foi a evolução da participação nas vendas, né? Hoje, no quarto trio, que eu entendi foi que representou 2%, né? E o que a gente pode pensar para 2022? Tem alguma iniciativa nova sendo colocada em prática especificamente para o atacadão? E o que a gente pode esperar de evolução dessa contribuição nas vendas totais? Obrigado. Obrigado, Felipe. Sim, a evolução das vendas está sendo muito forte. O 2% é o dado do trimestre, mas a evolução é muito forte. Se vemos a tendência, tem uma participação mais alta se só vemos os últimos meses. Temos uma atividade que é bem forte. Estamos trabalhando também com novos clientes digital também, que eles trabalham conosco. Então, estamos fazendo novas parcerias com eles para continuar a desenvolver esse canal. É um canal que é muito positivo para o cliente B2B. O cliente B2B que antes tinha que fazer uma ligação, pois agora tem uma solução mais digital, mais moderna também, e isso também nos permite estabelecer outra relação com o cliente, uma relação mais digital, que nos permite conhecer muito melhor o cliente, muito melhor o que o cliente B2B precisa para fazer seu negócio, e isso ajuda também a desenvolver o serviço, tanto o serviço como as vendas. Vamos seguir também de fazer o rollout da solução do B2B para todas as lojas do país, e as novas lojas que vamos abrir vão ter esses serviços. Temos a vantagem também de ter toda a estrutura, toda a infraestrutura física, já temos. Isso não é um problema, porque já temos essa estrutura para fazer o delivery para o cliente. Já as lojas físicas já têm, então é só uma questão de solução técnica para continuar a fazer o rollout. E por isso vemos que está crescendo bem rápido, porque a solução física já está. Temos somente uma palavra. Temos uma oportunidade enorme aqui no Atacadão, com uma presença física em todos os estados. Então, a possibilidade de crescer no B2B e-commerce do Atacadão como no B2C é absolutamente enorme. Então, vamos trabalhar nisso este ano e fortalecer ainda mais a nossa digitalização das atividades do Atacadão. E só um complementário também aqui, quando falamos do crescimento do Atacadão, você viu nos números que é um crescimento de nossa atividade. Nós estamos falando do 3P, é um 1P com nosso marketplace, com nosso Cotabest, que é nosso, não é uma atividade com terceiro, é uma atividade conosco. Depois temos também atividade com terceiro, mais focada para B2C, mas a atividade do B2B é mais uma atividade que é própria. Importante isso também para ter controle sobre os dados, a base de dados e a relação com o cliente que temos que manter conosco e não externalizar essa parte. Muito obrigado, Davi e Stefano. Perdão, obrigado, Felipe. A nossa próxima pergunta vem do Bob Ford, analista sell-side do Bank of America.
Bob, iremos abrir o seu áudio para que você possa fazer sua pergunta. Por favor, Bob, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia a todos e obrigado por pegar minha pergunta. Quis saber qual é o aumento que vocês estão vendo em termos de elasticidade de preços nas categorias de alimentos e como devemos pensar sobre o impacto de conversão de hipermercados extra a açaí em áreas onde você sobrepõe. Obrigado. Na pergunta da transformação dos extras no açaí, estamos trabalhando para propor aos clientes um pouco perdidos, como a perdida da loja deles, propor que eles nos encontrarão nas nossas lojas e como a nossa proposta, posicionamento de preços, qualidade dos produtos, qualidade do serviço, atendimento e tudo isso para aproveitar deste momento das lojas extra fechadas e mostrar a força da nossa proposta no formato hipermercado. Somos os únicos neste formato e vamos mostrar a relevância deste formato para os clientes, que sejam clientes extra ou clientes do ecossistema do Grupo Carrefour Brasil. Na pergunta da elasticidade, obviamente vimos nos últimos meses que com a aceleração da inflação que vimos depois de meses e meses e meses de aumentos dos preços, que tivemos uma elasticidade forte cada vez que aumentamos os preços, os volumes foram caindo e seguirão caindo. Ao revés, quando congelamos os preços no varejo da marca própria, vimos uma elasticidade positiva enorme. Então, temos ferramentas para manejar durante este momento de inflação para não ter impacto tão forte dos aumentos de preços. Também mudamos a política de posicionamento de preços recentemente nas nossas lojas do varejo para acompanhar os nossos clientes tranquilamente nesse frente. Para complementar aqui, no tema da elasticidade, a inflação foi muito forte, como vocês já sabem, mais de 20% em 2 anos, e que em dezembro a inflação caiu. E isso é natural, é sazonal também, e isso também ajuda ao formato do atacadão. Então, é natural que no mês de dezembro a elasticidade está um pouco em baixa, mas depois de 20% da inflação acumulada, é normal que o nível de elasticidade também baixa um pouco no mês de dezembro. Somente para saber se vocês estão olhando uma expansão das suas trade areas à medida que os consumidores buscam uma melhor proposta de valor. Eu não entendi a pergunta, Bob. Se vocês estão olhando aumento do trade area na área de influência das lojas à medida que os consumidores buscam uma melhor proposta de valor. O que você fala como trader? Que tipo de trader? No B2B? No trade area, não? Na zona de influência ao redor de uma loja. Não. Para mim não, perdão, para mim não é clara a pergunta. Se os consumidores estão dispostos a viajar mais longe para okay. um melhor, sim? Perfeito. Em nosso caso, no caso do Atacadão, o modelo do Atacadão é um modelo que atrai muito os clientes. Então, sim, vemos que com uma acessibilidade do preço mais forte a nossas lojas, e isso também nos permite abrir lojas novas em novas áreas, vemos que sim, o cliente está disposto a fazer viagem mais longe para buscar uma boa proposta do preço, sim.
Sí, eso vemos. O catchment area está siendo cada vez más grande para o formato do atacadão, se essa é a sua pergunta. É isso. Muito obrigado. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta vem do Andrew Rubin, analista sell-side do Morgan Stanley. Andrew, iremos abrir o seu áudio para que você faça a sua pergunta. Andrew, por favor, pode prosseguir. Hi, thank you for the question. Can you please talk more about the loyalty program? How far are you along in the investment cycle, and how are you measuring the benefits? Thank you. Na área do loyalty, vou seguir em português para poder seguir falando em português. Na área do loyalty, estamos, como eu disse na última vez, revisando o peso do loyalty, o funcionamento do loyalty para ter investimento maior nos preços. Então, estamos já com o investimento que fizemos em 2021 no patamar máximo. Não vamos investir mais em proporção das vendas. Ao revés, vamos ir pouco mais nos posicionamento de preços, o que fizemos em janeiro e fevereiro, reposicionando a todos os nossos preços no varejo. Então, algo mais equilibrado entre loyalty, ofertas e preços regulares durante este ano 2022. David, não sei se você quiser dizer algo mais. Não, está claro. Não sei se precisa mais comentário para o loyalty program. Sim, para o que posso dar, sim, posso dar uma informação mais. É o custo do programa do loyalty, que está no mesmo patamar que estamos que comunicamos ao início, mas baixamos pouco, está alrededor a nível do margem de impacto de margem entre 0,5% e 0,7% das vendas. E estamos trabalhando pouco o equilíbrio entre preços, promoção e loyalty. Então podemos ter algumas mudanças dos equilíbrios, mas esse é o nível, esse é o impacto a nível do varejo. Só estou falando a nível do varejo, não a nível total. Atacadão não tem esse impacto. Very clear. Thank you. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora, gostaria de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Muito obrigado pelas perguntas, sempre importante para nós entender pouco os seus pontos. E como eu disse, temos enfrentado um ano 2022 desafiante, mas com muitas oportunidades. Vemos começo do ano 2022, em janeiro, em fevereiro, bem positivo. Então, voltando na área de crescimento nas vendas, em like for like, em todos os nossos formatos, como uma aceleração da digitalização, mantendo o foco na expansão, preparando a integração do Grupo BIG e também com este foco no nosso papel na sociedade brasileira. Isso é muito importante para mim e para todos nós. Muito obrigado e nos vemos em breve. Tchau. A videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2021 do Grupo Carrefour Brasil está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um ótimo dia.